Olá, meu nome é Júlia Carrara de Souza, eu tenho 17 anos e atualmente eu estudo na instituição ETEC de Suzano. Lá eu faço ensino médio integrado ao curso técnico de meio ambiente. Eu também sou formada em espanhol e atualmente, agora durante a quarentena, eu estou me aperfeiçoando ainda mais no inglês através de filmes, séries e principalmente músicas, que é uma área que eu gosto muito. Um dos meus hobbies favoritos é cantar e eu gosto muito também de tocar o meu instrumento musical, que é o ukulele. E apesar de eu estar cursando o curso técnico de meio ambiente, eu não pretendo seguir por essa área. Eu pretendo sim fazer psicologia, e um dos motivos pelo quais eu escolhi fazer parte desse trabalho, junto com os meus amigos, é pelo encantamento que eu tenho da profissão e o encantamento que eu tenho pela mente humana. Oi, eu sou Enzo Leal, sou estudante do segundo ano de meio ambiente da ETEC de Suzano. Eu já cursei inglês, já cursei informática e até fiz aula de natação quando era menor. Atualmente eu não penso em uma profissão exata para seguir, mas eu pretendo seguir na área da saúde. E meus hobbies eles variam bastante, então vão desde escutar música, ver série, até fazer receitas doces. Olá, meu nome é Matheus Henrique, eu tenho 17 anos e eu estudo na Escola Técnica Estadual de Suzano, em São Paulo, onde eu faço o ensino médio de um curso técnico de meio ambiente. Não é bem essa área que eu quero seguir, eu sou apaixonado por neurociência e penso bastante em neuropsicologia. Eu sou formado em inglês, espanhol e francês, e também já cursei teatro, mas era mais um hobby. Quanto aos meus hobbies, eu sou apaixonado por leitura e estou sempre desenhando ou pintando alguma coisa. O nosso vídeo será apresentando a nossa pesquisa por meio de um estilo Draw My Life e eu vou estar narrando a introdução da pesquisa para vocês. Por que uma pesquisa sobre psicopatia? A pesquisa surgiu a partir da análise do plano catastrófico em que a sociedade se encontra. Enquanto moradores Suzano, nos sensibilizamos e nos chocamos com o atentado à Escola Raul Brasil, com os 2 alunos atiradores. Tendo em vista isso, por afinidade, nos unimos e pensamos em pesquisar mais a fundo sobre a psicopatia. A psicopatia não é uma doença, mas um transtorno de personalidade. Melhor dizendo, é o transtorno dissociativo de personalidade, como mostrado no DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Mas o que gera um psicopata? Um psicopata pode ter causas genéticas ou até mesmo sociais. Eles podem ter nascido com um transtorno ou adquirirem durante o crescimento. Acredite ou não, mas o meio social pode gerar um psicopata. Essa tese ainda está sendo investigada, mas não foi revogada até a publicação desse vídeo e se chama biopsicossocial, estudo onde a biologia cerebral é capaz de mudar de acordo com o meio social em que o indivíduo está inserido. Dessa forma, um grande sofrimento durante a infância gera uma maturação acelerada das células brancas, presentes na amígdala, parte neural responsável pelas emoções e sentimentos. Por falta dessa estrutura neural, o indivíduo psicopata não possui ressentimentos, amor ou raiva ligada à emoção. Sua raiva é gerada por uma frustração de seus planos, não necessariamente por uma razão emocional. Por isso, psicopatas são manipuladores, controladores e extremamente possessivos. Robert D. Hare, um psicólogo especialista, criou uma tabela a qual chamou de escala de Hare. Essa tabela demonstra a gravidade do psicopata, em leve, moderado ou grave. A parcela grave é a menor, onde seriam os homicidas. A maior parcela está entre nós, machucando quem entra em seu caminho especialmente por pressões psicológicas. Com base no livro da doutora Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas, todo ditador e grande político possui, se não por completo, traço psicopático. O psicopata político pode ser definido como um tipo de psicopatia não criminal. É um grupo marcado por ser menos impulsivo, possuir mais autocontrole e maior capacidade de reflexão sobre seu comportamento, conseguindo planejar melhor suas ações. São muito charmosos, carismáticos e capazes de se apresentarem com inteligência e habilidade social. Não se afetam por sentimentos como culpa, vergonha ou empatia. São orientados para um determinado objetivo e sentem-se satisfeitos em posições de poder e controle. Alguns famosos psicopatas são Saddam Hussein, líder político iraquiano. Saddam era violento e seus filhos também agiam de maneira truculenta. A psicopatia é sobretudo genética, e esse é um exemplo disso. Olá, eu sou a Júlia e agora a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho falando sobre os famosos psicopatas e a nossa metodologia. Figura emblemática do século XX, Adolf Hitler é um dos mais memoráveis psicopatas. Isso porque detinha uma sede de poder incalculável, megalomania clara sobre a superioridade ariana e trejeitos de extrema inteligência tática, com ótima dialética e conquista do povo. A psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa demonstra a relação de psicopata e sociedade. Todos nós, parafraseando-a, já encontramos um psicopata.
A cada 25 pessoas, um é psicopata, visto que eles beiram 4% da população mundial, maior do que a população de diabéticos. Haja vista a necessidade de tratar acerca da psicopatia, o grupo iniciou as pesquisas em campo. Você conhece algum psicopata? Seria capaz de identificá-lo? A entrevista foi principalmente voltada para o âmbito educacional. Ao todo, foram 84 professores entrevistados. Foram 5 perguntas relacionadas ao HPP, o principal método diagnóstico de um psicopata. As perguntas foram divididas por âmbitos: alunos, empregadores, amores, políticos e crianças. Sim, existem crianças psicopatas. A primeira pergunta era sobre o perfil ideal de um aluno. O aluno com mais respostas foi justamente o aluno com perfil psicopata. Como observa-se no gráfico, a sociedade mantém uma opinião preocupante quando hipoteticamente refere-se à sala de aula. 37 das 70 respostas votaram na opção psicopática, demonstrando que sua frieza e falta de amizades não importa, desde que seja comportado, possua boas notas e bom relacionamento com professores. O psiquiatra Guido Palomba afirma: um psicopata vai afeiçoar-se de quem demonstra maior poder, e em uma sala de aula, esta figura é o professor. Já nos entrevistados online, onde todos poderiam responder desde que fossem maiores de 18 anos, dos 160 entrevistados, 85 escolheram este aluno como um perfil ideal. A segunda pergunta era sobre o empregador com o entrevistado para o cargo. A seguinte pergunta foi feita: imagine-se sendo empresário ou empregador. Em seu comércio/empresa, abre-se vagas e você começa um processo seletivo. O candidato perfeito para o cargo, seja qual for, se baseia em qual perfil? 50 dos 84 professores entrevistados escolheram a opção C. Essa tratava sobre seu currículo impecável, sua falta de nervosismo e seu conhecimento prévio sobre o cargo e instituição. A doutora Ana Beatriz, em seu livro Mentes Perigosas, fala que por muitas vezes os currículos de psicopatas não possuem informações fundamentadas, mas sim falsificadas. Em meio social, 113 escolheriam a este funcionário. A questão 3 tratava sobre relacionamento romântico. Essa pergunta mostrou uma quantidade de professores muito interessados em pessoas com falhas e defasagens, não sendo a opção psicopática, cuja alternativa era C. No entanto, 11 pessoas ainda escolheriam um parceiro psicopata, sendo como alternativa a D. Em meio social, o mesmo ocorreu. A mais escolhida foi a questão não psicopata. Já a psicopata recebeu 21 respostas. Seriam 32 pessoas em um relacionamento com um psicopata. Oi, eu sou o Lenza, eu vou finalizar a metodologia e concluir a nossa pesquisa. A quarta pergunta tratava sobre sociedade política. Dos magistrados entrevistados, 38 escolheram a política psicopata, ficando em segundo lugar. A alternativa que correspondia a um político psicopata era a alternativa A, que teve 45,2% das respostas e dizia que esse, então, seria um possível presidente que se comunicaria por meio de todas as redes sociais, com muitos patrocinadores, ótima dialética e extrema inteligência sobre o local e cargo a qual se candidata, com discursos sempre voltados para uma nação superior e melhor. A gravidade dessa questão é pela maneira com que for escrita. Retratava a palavra de Hitler com o discurso de uma sociedade ariana. No questionário social, 79 pessoas escolheram a ele, correspondendo a 49,4%, ficando em primeiro lugar. A última questão, diferente das outras, demandava um conhecimento acerca das crianças. A questão a ser escolhida era a questão correta sobre um comportamento preocupante com um personagem fictício e mentiroso. Dos 84 professores entrevistados, apenas 14 perceberam um comportamento estranho, sendo então a menos respondida. A alternativa que correspondia a uma criança com traços psicopáticos era a alternativa C, que obteve 16,7% das respostas e dizia que a criança encontraria-se com traços psicopáticos se a mesma tivesse atos mentirosos, como contador de histórias, por ler muito ou escutar muito. Em meio social, o resultado foi igualmente preocupante. 7 relataram perfil estranho, correspondendo a 4,4%, sendo também a menos respondida das alternativas. Encontra-se então a representatividade desses indivíduos em diversos filmes e séries, como por exemplo House of Cards, Ted Bundy e precisamos falar sobre Kevin. Este último foi um dos maiores embasamentos para que os alunos iniciassem a pesquisa, uma vez que se passa em ambiente escolar. Após terem assistido ao filme, o grupo teve plena certeza de que era necessário tratar sobre a psicopatia nas escolas, para alunos e professores. Com base na pesquisa e com os resultados esperados pelo grupo, evidenciando a gravidade, o grupo pensou em uma proposta de intervenção. Mas o que leva a sociedade, inclusive professores, a não reconhecer um psicopata?
A resposta para essa pergunta é muito mais antiga do que nossa pesquisa. Ainda na Roma Antiga, a existência de psicopatas já era questionada. Naquela época, atribuía-se aos psicopatas uma força sobrenatural maligna. O tempo foi passando e no último século houve uma ascensão psicopática. O mundo conheceu os mais diversos perfis psicopatas, em geral na política. Foi o século das ditaduras, sobreposições raciais e sexuais. No entanto, a política e psicóloga Joana Amaral Dias relata que o século XXI pertence aos psicopatas, podendo ser evidenciado pelas consequências catastróficas de 1900, que são mantidas no ano 2000. Com o avanço audiovisual em criar personagens protagonistas psicopatas, gerou-se um sentimento social de distância de psicopatas na vida real. Desta forma, mantém-se distante a realidade ou cuidado para com a psicopatia. A necessidade da pesquisa foi evidenciada pelos resultados. A proposta de intervenção foi gerada com base nela. O grupo pensou numa maneira de solucionar didaticamente os impasses acerca da psicopatia. Em primeira instância, surgiu a necessidade de levar o conhecimento sobre quão próxima a psicopatia está de todos nós no cotidiano. A segunda base da intervenção era em como solucionar e viabilizar a existência de psicopatas em sociedade. Usou-se então como exemplo um neurocientista norte-americano, que, durante uma pesquisa sobre cérebros psicopatas, ele analisou que anatomicamente seu cérebro era igual. Sua mãe, em entrevista, relatou sempre ter suspeitado sobre, portanto, educou o filho de maneira rígida, mas repleta de amor. Ele cresceu e, ainda que psicopata, nunca sucumbiu ao crime, comprovando a pesquisa sobre o biopsicossocial. Sendo assim, a educação seria a principal psicoterapia, uma vez que seria capaz de mandar um perfil não psicopático. Porém, para que houvesse maior abrangência, o grupo decidiu que a principal maneira de lidar com a intervenção seria educando a quem educa. Assim, palestrariam para profissionais de educação, em escolas, universidades e possíveis workshops, além de possuir uma rede online capaz de ensinar aos pais sobre como lidar com um filho psicopata. Bom, por mais que o vídeo tenha sido descontraído por meio de desenhos, o assunto a que se trata é muito grave. É um assunto de extrema periculosidade e ele é extremamente próximo a nós. É um assunto que você precisa rever no seu dia a dia. Como nós demonstramos, a cada 25 pessoas há uma enorme chance de que entre elas exista um psicopata. É um assunto próximo, é um assunto que é apenas representado, não criado pelas indústrias audiovisuais. Então é bacana que a partir disso tudo, vocês sejam capazes de compartilhar esse conhecimento, de repassar e principalmente de se autoanalisar. Analisar para quem você deposita sua confiança, analisar as pessoas ao seu redor e repassar esse conhecimento a elas. Por vezes você não é uma vítima física, mas uma vítima psicológica que leva esse trauma por toda a sua vida. Então é de extrema importância que a partir desse vídeo vocês obtenham esse conhecimento e sejam capazes de reproduzi-lo na sua vida. Também vale lembrar que todos os desenhos feitos enquanto estudantes de meio ambiente nós utilizamos papel reutilizado. Ou seja, eram papéis que seriam jogados no lixo, mas nós reutilizamos para fazer os desenhos. É importante frisar que nem toda maldade provém de uma pessoa psicopata, mas aquele ato quer dizer sim que é um ato psicopático. Se você mantém contato com uma pessoa que através de seus atos dá pra perceber que ela é uma pessoa que constantemente possui atos maldosos, constantemente só pensa em seu benefício próprio, é uma pessoa manipuladora e uma pessoa controladora, o melhor que você pode fazer é se afastar dessa pessoa. No nosso trabalho, usamos como exemplo o James Fallon, que foi educado de maneira muito rígida, mas com muito amor pela mãe dele. Porém, se essa criança tivesse crescido de uma maneira, digamos, na linguagem popular, largada, ela teria desenvolvido seus traços psicopáticos e provavelmente seria um perigo para a população. Ou seja, não adianta você querer ajudar essa pessoa enquanto ela já for adulta. Não importa se você der amor a ela enquanto já é uma pessoa adulta, porque a gente nunca vai conseguir saber de fato se essa pessoa vai estar fingindo, se aproveitando da situação. Ela tem que ser educada e amada desde que for pequenininha para que ela não desenvolva os traços psicopáticos. Bom, agora que você já acabou o vídeo, é de suma importância que você faça a sua parte, que você compartilhe, que você espalhe todas as informações que você viu aqui nesse vídeo para todos os seus amigos, para todos os seus conhecidos, para todo mundo. Atentando-se também com as crianças, que caso você observar que uma delas possui traços psicopáticos, como manipular, mentir, machucar animais, você necessita proporcionar uma educação um pouco mais rígida, entretanto, completa de amor. Comprovando também o fator do biopsicossocial.